Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a você a Palavra de Deus para que nós possamos estar bem afinados com a vontade do Senhor. Quando o avião faz a sua rota, às vezes tem de desviar de uma nuvem bem densa, às vezes tem de desviar de ventos que sopram, mas ele tem de sempre estar reconstruindo a sua rota. A rota é aquele lugar seguro que vai fazê-lo chegar ao seu destino. Como cristãos, nós temos a rota, seguir o Senhor. Que rota é esta? Bem, nesta série de programas, estamos conversando sobre esta rota, sobre estes fundamentos das Escrituras que nos mostram quem nós somos, o caminho no qual estamos andando e para onde nós vamos. Isso tudo foi colocado de uma maneira bem resumida no Credo Apostólico, isto mesmo. E ali diz que nós cremos na Igreja Cristã, cremos na Igreja do Senhor. O que significa igreja? O que é a igreja? Qual é a verdadeira Igreja Cristã? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você, pois Deus é vivo e fala conosco. E o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós queremos conversar sobre este tema, cremos na Igreja Cristã. A palavra igreja lá do grego, eclesia, significa os tirados para fora, os que saíram para fora. Quem são estes? Tirados significa que alguma coisa ou alguém nos transportou, nos removeu de um lugar para outro, nos tirou do império das trevas, nos tirou da condenação da morte para a vida, para o reino do Filho do seu amor. Então fomos tirados para fora da condenação e temos então a vida eterna no Senhor. Mas nós vamos ver Jesus falando da igreja, Jesus falando dos fundamentos da igreja, Jesus falando de quem faz parte da igreja a partir de um dado muito importante, a partir da revelação de quem é Jesus. Igreja cristã fala de Cristo, Jesus Cristo, ou Jesus, o Messias prometido. Vamos ver este texto, mas antes quero trazer para você este dado do Credo Apostólico que diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Aqui está dizendo, eu creio na Santa Igreja Cristã. O credo original diria, creio na Santa Igreja Católica. Católica não significa católica apostólica romana. Católica quer dizer universal. Quer dizer, a igreja mundial, como hoje nós temos igrejas com esses nomes, então, aqui está dizendo, eu creio na Santa Igreja Cristã. A igreja formada pelos cristãos, a igreja formada por um povo que crê em Jesus. Quem é Jesus? Vamos ver. Mateus 16, de 13 a 17, nos diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem dizem o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui diz que Jesus estava ali pelos lados de Cesareia de Filipe. Tem a Cesareia Marítima, que é a capital feita por Herodes para César, para os romanos. E tem a Cesareia de Filipe. Filipe é o nome de um dos filhos de Herodes, que cuidava daquela região. Então, Cesareia de Filipe fica ao norte, na Galileia. E esse fato, este diálogo, esta palavra de Jesus, aconteceu logo depois da sua transfiguração. Logo depois que o Senhor se revelou para Pedro, Tiago e João, lá no alto, em um alto monte, possivelmente o Hermon, e ali Jesus começou a brilhar, 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 seu rosto brilhando como o sol. Sua pele transparecia luz, a glória de Deus, a glória do Senhor extravasou pela pele do Senhor. Os discípulos ficaram maravilhados e quando descem do monte, eles vêm conversando sobre isso, mas Jesus disse, olha, não contem para ninguém. Lá apareceram junto com Jesus Moisés e Elias, duas colunas do Antigo Testamento. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Ali estavam junto com Jesus. E quando eles descem, estão perto de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem a meu respeito? Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista, que morreu e ressuscitou, outros que o Senhor é Elias, ou que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? Bom, vocês falaram o que os outros dizem. O que os outros dizem é o que os outros dizem. Mas e vocês? Que pensam a meu respeito? Quem é o Filho do Homem? E Jesus, então, tem uma resposta maravilhosa através de Pedro. Pedro responde para o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado, feliz você é, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de João, Simão, filho de Jonas, porque Jonas e João é o mesmo nome. Você é muito feliz, porque, olha, não foi carne nem sangue que trouxeram esta revelação a você. Não foi o seu raciocínio, não foi uma conclusão que você chegou, mas foi meu Pai quem revelou. Meu Pai quem revelou. E nós sabemos que hoje, para mim, para você, para todos nós, quem nos revela quem é Jesus é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele que está falando com você agora e dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor de toda a glória. Jesus é o Messias prometido. Sim, isso é a pedra fundamental da nossa fé. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Esta revelação nos vem do próprio Deus. É Deus que fala conosco, é Deus que faz arder o nosso coração, revelando a verdade, quem Ele é. E nós vamos ver aqui neste contexto desta pergunta de Jesus, desta resposta de Pedro, nós vamos ver a primeira menção na Bíblia da palavra igreja. Quando é que na Bíblia, pela primeira vez, aparece a palavra igreja? Vamos ver? Esta palavra vai aparecer aí na sequência em Mateus 16, 18 a 20. Lemos assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, aqui neste texto, encontramos a primeira menção da palavra igreja em toda a Bíblia. Encontramos aqui Jesus falando para Pedro: sim, esta revelação veio de meu Pai. E eu te dou uma palavra, Pedro. Tu és Pedro. Petrus. O nome dele era Cefas. E o Senhor mudou para Pedro, ou melhor, Simão, que é o que houve. O Senhor trocou para Cefas, ou Pedro, que quer dizer pedra, rocha. Só que era pedrinha, rocha. E o Senhor fez esse trocadilho. Você é Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Aquela revelação de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias prometido. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos pensam que a pedra, a rocha sobre a qual o Senhor edificou sua igreja seja Pedro, que Pedro foi o primeiro papa, que Pedro foi o primeiro líder da igreja, e sobre Pedro Deus edificou a igreja. Mas nós vemos, mesmo depois de Pedro ser cheio do Espírito Santo, em quantos momentos Pedro falhou. Pedro teve discussão com o apóstolo Paulo. Pedro errou em algumas vezes. Aqui nós vemos nas Escrituras. Não, a igreja não é edificada sobre homens. A igreja não é edificada, seu alicerce não é sobre pedras que podem falhar, mas sobre uma rocha infalível, sobre uma rocha firme que as Escrituras nos trazem, que é Jesus. A revelação de quem Ele é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor diz para Pedro, e tudo que Ele deu para um dos seus discípulos, Ele dá para todos os seus discípulos. Ele dá para todo o seu povo autoridade. Eu te dou a chave. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Você já pensou que grande responsabilidade eu e você temos de termos as chaves do reino dos céus? Já pensou o que isto significa? Pedro, na verdade, foi o primeiro a pregar, cheio do Espírito Santo. O primeiro sermão da igreja que nascia foi Pedro que pregou, ali em Atos, capítulo 2. E uma multidão aceita Jesus e é batizada, quase 3.000 pessoas. É Pedro. É Pedro que vai ser usado para fazer a primeira pregação fora de Jerusalém, na casa de um gentio, na casa de um romano, na casa de Cornélio. É Pedro que vai pregar. O Senhor realmente deu a chave para ele abrir o reino dos céus para os judeus prosélitos de todas as nações, levando o evangelho para sua casa e para sua nação. É Pedro que vai abrir a mensagem para os gentios, para aqueles que não são judeus, para receberem a palavra de Deus. Ele prega para Cornélio. É Pedro. Mas estas chaves para ligar e desligar na terra e nos céus, Ele nos deu através da oração, através da autoridade, levando cura, levando salvação, levando libertação, levando suprimento, levando livramento, levando a bênção de Deus. Esta chave, a chave da oração, nós temos em nossas vidas. Você tem em sua vida, e isso é tão maravilhoso, é tão glorioso. Podemos pensar que a igreja recebeu do Senhor autoridade. Autoridade. E nós vamos ver
que a igreja vai prosseguir de uma forma muito linda, através da ascensão de Jesus aos céus. Nós vamos ver a ascensão de Jesus e o nascimento da igreja. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, de 6 a 9. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Vemos aqui algo tremendo que vai acontecer. Jesus está trazendo aqui um momento glorioso, em que um fato, em que um ato de Deus sobre Jesus vai inaugurar a igreja. Jesus diz para os discípulos: olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês precisam do Espírito Santo para ensinar a vocês tudo o que eu vos tenho falado. O Espírito Santo vai lembrar a vocês. O Espírito Santo vai ensinar vocês como viver, vai trazer os dons, vai trazer o ensino, a graça, a unção, o poder. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a palavra do Senhor quando se inaugura a igreja. Jesus está indo. Jesus terminou aqui na terra a sua missão salvífica, a sua missão de Salvador. Ele terminou. Ele deu a sua vida na cruz. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deu. Porque o autor da vida não pode morrer, não pode ser morto. Mas ele entregou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entregou ali na cruz. Em meu lugar, em seu lugar. Jesus deu a sua vida por nós para se cumprir a justiça de Deus. Bem, ele morreu, ele ao terceiro dia ressuscitou, depois que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E durante 40 dias, Jesus ressurreto aparece aos discípulos, às pessoas, consolidando a fé de todos aqueles sobre os quais ele havia semeado a salvação, a paz, o perdão, a justiça de Deus. 40 dias ele aparece. E então Jesus vem para o Monte das Oliveiras. E ali, diante de uma grande multidão, o Senhor vai subindo aos céus. Ele ascende aos céus, mas ele diz: fiquem em Jerusalém. Não se importem com o tempo, fiquem em Jerusalém. Porque os discípulos perguntavam: Senhor, é agora? É agora que Jerusalém passará a ser a capital dos povos? É agora que vamos ficar livres dos romanos e o Senhor vai nos trazer um reino sem fim, um governo sem fim? Ele disse: não compete a vocês saberem tempos ou estações. Não é este o propósito. Nós sabemos que o Senhor Jesus virá, Ele virá para arrebatar a sua igreja, para nos levar para si. E a gente faz tantas perguntas: está perto? Quando será? Quanto tempo falta? Como será? Ele diz: não preocupe com o tempo. Preocupe naquilo que Deus colocou para você fazer. Jesus disse:
Não vos compete conhecer o tempo ou estações, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que vocês têm de fazer é ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o que Jesus disse se cumpriu. Então nós podemos ver a descida do Espírito Santo e ali naquele dia de Pentecostes, a inauguração da igreja cristã. Nasce a igreja em todo o mundo e é reconhecida no dia de Pentecoste daquele ano. Olha o que está escrito aqui em Atos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bem, o texto diz aqui a data. Toda inauguração, todo grande acontecimento é marcado. Tem a sua data. Há 2000 anos atrás, no ano 34 da nossa era, na festa de Pentecostes daquele ano, uma data marcada. Deus enviou seu Espírito Santo. Assim como antes, 33 anos antes, Deus enviara seu Filho, agora o Filho Jesus. Cumprida toda a lei, cumprido todos os rituais para a salvação, Ele então envia o Espírito Santo. O Espírito Santo a quem o Senhor entrega a igreja, o Espírito Santo que sabe todas as coisas do coração de Deus, que glorifica Jesus, que glorifica o Pai, que salva, que perdoa, que restaura, que fala ao nosso coração. O Espírito Santo foi enviado. Estavam ali os discípulos reunidos, cerca de 120 pessoas. Ali havia jovens, homens, mulheres, idosos, jovens, adultos e, quem sabe, até crianças, pois eram famílias ali orando há 7 dias sem sair ali daquele cenáculo. E no dia de Pentecostes, eles ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Não foi o vento que entrou, mas ouviram aquele som. Muitas vezes o Espírito Santo vai agir em nossas vidas ou vai agir na igreja de uma forma que os outros não verão. Não vai acontecer alguma coisa visível, mas é algo tão real. Ouviram o som de um vento fortíssimo que encheu a casa. Há poucos dias ouvimos de um avivamento ali em Asbury, nos Estados Unidos, ali numa universidade. Aquilo foi o mover do Espírito Santo, o mover de Deus trazendo aos corações o desejo de louvar, o desejo de adorar, o desejo de buscar a face do Senhor. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, encheu cada um com a sua presença, começaram a falar em outras línguas e tudo mudou. A igreja nasceu. Você já teve esse dia na sua vida? Esse dia de entrega total ao Senhor, de uma mudança para sempre? Que tal orar agora? Que tal buscar do Senhor agora este mover do Espírito Santo? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e com todo o seu coração, se puder, se ajoelhando, ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença.
Eu te entrego a minha vida, o meu coração, com tudo que sou, com tudo que tenho, como eu estou. Eu me entrego a Ti, Senhor, para ser inteiramente Teu, para fazer a Tua vontade, andar em Tua presença, para viver para a Tua glória. Toma minha vida em Tuas mãos. Lava-me, limpa-me, transforma-me. Dá-me um coração puro e reto na Tua presença. Dá-me alegria de andar contigo, de viver para a Tua glória e de fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, eu me entrego a Ti. Lava-me, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. O que nós precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é fazer parte do rol de salvos, ter o nosso nome incluído na igreja. A igreja que não é visível aqui, a igreja cujos nomes estão lá, no livro da vida. Amém? Bem, que você continue firme, fiel, perseverante e viva sempre para a glória do Senhor. Deus te abençoe.